Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Nós estamos iniciando uma série de textos, né, e trabalhos direcionados à pesquisa com criança, né? Então nós vamos abordar aí as questões do método, da escrita, né, do desenho da pesquisa, como nós víamos fazendo, né, nessa série maior, né, que trata da escrita acadêmica, né, da produção e da escrita acadêmica. Só que agora a gente vai estar com um foco mais especial sobre a questão da pesquisa com crianças, da pesquisa que envolve, né, as questões relativas à infância. Nesse texto que nós vamos trabalhar agora, chama-se O Brincar na Contemporaneidade, Experiências Lúdicas na Cultura Digital, que é um texto da Joseilda Sampaio de Souza e da Maria Helena Silveira Bonilha. Esse artigo ele foi publicado na Revista Pedagógica, volume 22, no ano de 2020. É um excelente artigo, né? Porque além dele abordar um tema super atual, né, faz também pontuações e discussões acerca dos aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa com criança, né? Então, oriundo da chamada tradição, né, de estudos relativos à sociologia da infância, a partir de uma perspectiva da pesquisa qualitativa, né, trabalha utilizando os dispositivos de produção de informação, como as rodas de conversa, né, mas também utilizando aí essas mídias, né, o tablet, o smartphone, né, e aí traz como uma problemática principal, né, a questão do brincar de crianças e suas interações com as tecnologias digitais móveis, como uma necessidade de cada vez mais se aprofundar o conhecimento em relação a isso, né? Então o objetivo do artigo, né, é discutir sobre a experiência social e cultural do brincar vivido pelas crianças no mundo contemporâneo, considerando que este ato transpassa diferentes tempos e lugares em que passado, presente, analógico e digital são marcados ao mesmo tempo pela continuidade e pela mudança. Sem adentrar nas questões assim mais das discussões teóricas do artigo, porque o que nos interessa agora são os aspectos do método e tal, e da escrita acadêmica, né? O que a gente pode assim aprender desse artigo, tá? Primeiro, e que isso é muito importante, que é interessante, né? Primeiro, uma boa fundamentação teórica no que diz respeito à posição que, no caso aqui, as autoras elas vão assumir nesse trabalho, ou seja, qual a visão que elas têm de infância, né? Então, e que sujeito criança é esse, tá? O próprio entendimento, né, de se fazer pesquisa, tá? Então, as autoras, elas, como já foi colocado, né, partem de uma tradição da escola da sociologia da infância, né, que entende a criança como ativa, né, no seu processo de estar no mundo, ou seja, a criança ela é um intérprete da realidade, né? Ela, ao mesmo tempo que reproduz a realidade, que ela copia, que ela imita, mas nesse mesmo processo ela também está interpretando. Ela é ativa no seu protagonismo social, né? A ideia de que a criança ela não é apenas uma fase, né? Ou seja, ela não é vista simplesmente como uma fase que se torna um adulto, mas ela é vista e considerada pela sua especificidade, né? Que há aspectos muito particulares, né, e importantes, e também as autoras elas vão trazer compreensões acerca da brincadeira e do jogo, né, como espaços, momentos, né, e atos
extremamente produtivos e criativos, né? Então, a partir desses entendimentos gerais, as autoras elas têm uma compreensão no modo como elas vão entrar no campo, né? No modo como elas vão se relacionar com as crianças. E um outro ponto também muito interessante é que a relação, e aí já entrando no campo, né, do ponto de vista do método, né, que as autoras elas têm uma relação de diálogo com as crianças. Então não é uma pesquisa sobre a criança, é uma pesquisa com a criança, e que a entrada das pesquisadoras no campo é uma entrada dialogada, né, uma entrada participada, uma entrada onde as pesquisadoras elas convivem, né, com a criança, né, nos momentos combinados. Então elas participam da brincadeira da criança. Então não é uma entrevista formal. Então é no momento em que as crianças estão brincando, interagindo com seus tablets e smartphones, a pesquisa está acontecendo, né, naquela interação brincante com as crianças, né? E num exercício do diálogo, né, do respeito, e na tentativa de compreender, né, aquele universo, né, a partir dos entendimentos da criança via esse diálogo. Então, como comentado, né, é um texto assim muito interessante, porque faz essa discussão, né, traz essa visão do ser criança, né, desses entendimentos acerca da brincadeira, do lúdico, do jogo, e traz esses dispositivos digitais como o smartphone e o tablet, e tenta compreender, né, essa experiência, né, essa vivência do brincar via esses dispositivos na perspectiva das crianças, né? Então isso é muito interessante, porque traz aí uma série de reflexões da experiência social e cultural, né, do brincar, né, vivido pelas crianças no mundo contemporâneo, né? E aí eu acho que isso pode ajudar, por exemplo, a gente entender melhor, na perspectiva das crianças, né, esse mundo, por exemplo, o mundo virtual, a brincadeira no mundo virtual, a relação com esses dispositivos.